coisa que eu gosto dessa música é que ela fala pra gente não olhar, não focar a nossa vida no problema, né? Mas focar as nossas vidas em Deus, né? E me lembra sempre de uma frase: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do teu Deus. E a gente possa estar andando nesse sobrenatural de Deus, na graça de Deus nas nossas vidas, amém? Vamos lá, vamos cantar. Deixa eu compartilhar a letra com vocês, para quem não tem. Deixa eu ver, acho que é essa. Isso, vamos lá então. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Pastor, é outra letra que está aqui no visor. Seguro estou nos braços. Botou a mesma letra. Legal. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
e a cada dia vou viver ouvindo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos lá então. Bom, estamos no Salmo 141 e a gente vai estar estudando o Salmo 141 agora, tá? Muito bem, vamos lá. O Salmo 141, ele tem... Calma aí, não, Salmo 142. 142, 143, 144, né? Vamos lá. Eu fiquei olhando várias vezes que eu achava, pô, mas é tão pouco, né? Acho que devia colocar mais, mas tudo bem. Tem dia que a gente lê muito, tem dia que a gente lê menos, né? Mas não tem problema. Vamos seguir a sequência, né? Até pensei, vamos fazer o de domingo, de segunda, mas eu falei assim, não, vamos, cada um vai seguir a sua sequência de leitura e a gente vai fazer só o que é de hoje mesmo, né? Às vezes a gente quer carregar tudo de uma vez só e deixar os outros dias aliviados, daí a gente acaba não criando uma constância na leitura, né? Então vamos deixar assim mesmo, tá bom? Vamos lá, Salmo 142. Salmo 142, o tema do Salmo é a oração no meio de grande perigo. Oração no meio de grande perigo, né? E nesse momento assim, o Salmo, ele traz pra gente uma perspectiva de como que deveria ser a nossa súplica diante da aflição. O Salmo é dividido em 3 blocos, versículo 1 e versículo 2. Ele fala sobre o clamor de Davi ao Senhor, né? É um clamor que Davi tem ao Senhor. Do versículo 3 e 4, Davi conta sobre as circunstâncias de Davi, né? O que ele tem sentido, o que ele tem passado.
E do 5 ao 7 é a confiança de Davi, e Davi mostra que ele ainda confia no Senhor, né? Lembrando que todo salmo é uma música, todo salmo é uma profecia, e Deus, ele usa, então, o sentimento humano, a manifestação do sentimento humano, para que nós possamos ser edificados. E todo salmo é uma música, né? Então vamos lá. O versículo 1 e 2, ele diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Né? Então, assim, diante da dificuldade, diante do grande perigo, né? O salmista, ele traz esse clamor, e é algo que nós precisamos aprender, né? Esse clamor em meio ao perigo, em meio à perseguição, né? Alguns comentaristas trazem o salmo diante daquele momento onde Saul estava perseguindo Davi. Saul ficou sabendo que Davi tinha sido ungido rei, e aí o Saul, ele começa uma perseguição, e nesse momento, quando Davi está se sentindo acuado, Davi está em grande perigo, né? O Saul começa a perseguir, e aí eles falam que esse sentimento brota naquela caverna onde Davi estava escondido, na caverna de Adulão, que o Davi podia ter matado o Saul, mas ele não matou, né? E ele se sentia aquele sentimento de grande perigo, né? Então o coração de Davi clama por um socorro, né? E muitas vezes na nossa vida nós precisamos clamar por socorro, Senhor, né? E falar: Deus, eu clamo a Ti, ouve a minha voz, eu suplico por misericórdia, né? Então é o clamor de Davi ao Senhor. Aí no versículo 3 e 4, então ele está falando de como que ele está, né? Versículo 3: quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir, e na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim, né? Então, assim, quando o meu espírito desanima, quantos de vocês às vezes desanimam no caminho do Senhor Jesus, no caminho da nossa fé, não é verdade? Quantas vezes a gente passa por momentos... Eu não digo assim, você não precisa ser uma pessoa depressiva para sentir o desânimo de Deus, você entende? Você não tem a doença da depressão, mas de vez em quando a gente passa por momentos de desânimo, não é verdade? Quantas vezes você já não ficou desanimado? Alguma coisa aconteceu, alguém falou alguma coisa, alguém, sei lá, aconteceu algo com alguém, você se machucou, você ficou doente, você queria fazer uma coisa e essa coisa não deu certo. Então, todas essas coisas, elas trazem pra gente essa ideia de que todos nós podemos ficar desanimados em alguns momentos da nossa vida, né? E esse salmo, ele traz assim, em meio a esse desânimo, em meio a esse espírito desanimado, Deus conhece o caminho que devemos seguir e Ele guia nas nossas veredas, né? Então é importante a gente olhar para essa situação que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo confiar em Deus. E aí começa o versículo 5, né? O versículo 5, então, ele diz o quê? Clamo a Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, Tu és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo. Né? Então é um clamor que eu vejo assim, em meio à dificuldade, como que nós devemos clamar, né? Como que nós devemos clamar? E eu queria trazer aqui 2 exemplos de pessoas no meio das dificuldades e que clamaram a Deus. A gente vai ver duas maneiras também possíveis da gente clamar ao Senhor.
Então abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, 55. Atos capítulo 7, 55. Nesse capítulo a gente vê aqui a história de Estevão, né? Estevão, ele teve o ministério mais rápido da Bíblia. Começou no capítulo 6 e acabou no capítulo 7, né? E o Estevão, ele estava sendo perseguido porque ele estava falando a verdade sobre o templo, que o templo não é para ser adorado, o templo é um lugar, o templo não é para ser idolatrado, mas quem deve ser idolatrado é o próprio Deus, né? E aí o Estevão começa a contar a história para os judeus, para os fariseus, para eles entenderem que quem deveria ser adorado é o próprio Deus e não o templo em si, e não um prédio, né? A gente não adora um prédio, a gente não adora um monte de tijolo construído, nós adoramos o Deus vivo que usa aquele prédio nas nossas vidas, e Estevão, ele deixa bem claro que na verdade o templo hoje somos nós, e que Deus deveria morar em nós. E aí, versículo 55 do capítulo 7, ele diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora. Calma aí. Então o versículo, calma aí, onde que eu tô aqui? Versículo 55. Taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, né? Então, assim, é uma maneira de você orar diante da dificuldade, né? Quantas vezes você orou por aqueles que te perseguem, por aqueles que te fazem o mal, por aqueles que falam contra você, né? E a Bíblia fala: orem pelos que te perseguem, né? Como que a gente pode fazer um negócio desse, né? E aí eu entendo que você consegue sim fazer isso, se você tiver maturidade no Senhor Jesus, se você conhecer Jesus de verdade, se você conhecer quem Ele é, e conhecer que todos nós somos pecadores e que nenhum de nós merecia realmente o céu, né? E eu olhando para isso, eu penso que Estevão foi um cara muito maduro, né? Muito maduro mesmo. Ele, ao invés de amaldiçoar as pessoas, não. Ele falou: Deus, né, não considere eles culpados. E essa foi a oração de Jesus, não é verdade? Na cruz. Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, assim, é um outro nível de maturidade, né? E eu vejo que no nosso clamor a gente deveria ter isso. Vamos abrir um outro texto em Atos capítulo 16, versículo 24. Atos 16, 24. Paulo e Silas estão na prisão, né? E lá na prisão eles foram presos por pregar o evangelho de Jesus. E ali ele diz, Atos 16, 24 e 25 diz assim: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam, né? Olha só, outra reação de como que a gente pode lidar no meio da dificuldade, né? Quantos de nós, no meio da dificuldade, nós cantamos e oramos ao Senhor, né?
O que eu acho, assim, olhando para esse salmo, é que muitas vezes, quando nós estamos num momento de dificuldade, a nossa reação imediata é agir pela nossa própria força. É entrar em desespero, é chorar, é gritar, é amaldiçoar, é procurar um culpado. Na verdade, a gente sempre quer achar um culpado pelas mazelas da nossa vida. Mas eu penso, né, que e se a nossa reação fosse diferente? E se a nossa reação fosse olhar para Deus e falar: Deus, eu clamo a Ti. Deus, meu espírito está desanimado. Deus, ouve o meu clamor. Deus, tem misericórdia de mim, né? Eu entendo que dessa maneira resolveríamos situações difíceis de uma maneira diferente. Salmo 143. O Salmo 143 tem como tema a súplica pela libertação. E o Salmo 143, pessoal, ele é o último salmo penitencial. O que é o salmo penitencial? É o salmo onde Davi pedia perdão, onde o salmista pedia perdão ao Senhor. Então, por exemplo, o Salmo 132, o Salmo 32, né? Lembra do Salmo 51, onde Davi ele pede perdão dos seus pecados. O 32, ele fala: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, né? Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Quero apresentar diante de ti um coração quebrantado, contrito, compungido, na tua presença não rejeitarás, ó Deus. Então, os salmos penitenciais, escreve aí se você estiver anotando, os salmos penitenciais são Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Então, o Salmo 143 é o último salmo penitencial, né? E se você quiser jogar na loteria, tá aí uns números bem legais. Brincadeira, não joga não brinca com dinheiro não, tá? Mas vamos lá. O Salmo 143, nessa súplica de libertação, ele é dividido em 3 blocos. De 1 a 2 é o sofrimento de Davi, né? De 1 a 2 é o sofrimento de Davi. Do 3 ao 6 é a situação em que Davi se encontra. E do 7 ao 12 é a... 12 é a... Opa, calma aí. É o apelo de Davi. Davi está apelando ao Senhor para que o Senhor possa libertá-lo, né? Então, assim, é uma súplica de libertação. Então, vamos lá. Versículo 1 e 2, ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, né? Então, assim, essa é o sofrimento de Davi apresentado. Versículo 3 a 6 começa a situação de Davi. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas. Versículo 4, meu espírito desanima, meu coração está em pânico, e eu me recordo dos tempos antigos e medito em todas as tuas obras. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede de ti, né? Então, assim, ele tá essa situação de Davi. Davi, ele se sente afligido pelas circunstâncias, ele se sente perseguido pelos inimigos e o coração dele está em pânico, né? E o espírito dele está desanimado, mas ele, presta atenção, pessoal, racionalmente, o Davi ele se coloca perante ao Senhor. Você entende o que eu quero dizer, pessoal? O nosso emocional ele pode variar, o nosso emocional pode cair, mas o que vai sustentar na hora que o nosso emocional cair? A nossa razão. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser treinada, ela tem que ser estudada, ela tem que a gente tem que levar a sério essa questão do treinar a palavra de Deus,
para que na hora da aflição, por mais que o meu ânimo desanime, meu espírito desanime, eu, com a minha mente, eu consigo raciocinar a ponto de falar assim, não vou me desviar do caminho do Senhor. Não vou deixar de buscar o meu Deus, de entrar na presença dele. Isso a gente consegue fazer racionalmente. Racionalmente, né? Por isso que nós precisamos... isso que eu entendo que é firmar os nossos pés sobre a rocha. A gente já vai falar sobre a rocha daqui a pouco, tá? E aí nesse terceiro bloco, então, quando o Davi faz um apelo, eu quero trazer aqui para vocês, principalmente o versículo 8. Pessoal, o versículo 8 deveria ser a nossa oração. A nossa oração no versículo 8 deveria ser assim: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Olha só, pessoal, essa deveria ser nossa oração todos os dias, não é verdade? Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã. Como é bom, né? De manhã a gente poder começar a entregar o nosso dia ao Senhor. Falar assim, Deus, ouve, faz-me ouvir, né? Que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, para receber do Senhor as tuas palavras. E aí ele fala, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Né? Então nós, é interessante o versículo 8, ele é uma oração, onde a gente fala assim, Deus, eu preciso de ti, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ser guiado por ti, né? E é interessante que nas pequenas coisas, Deus fala com vocês, né? Nas pequenas coisas, Deus fala com a gente, né? Uma vez, se eu não me engano, bem no comecinho que eu entrei na igreja da Vila, eu preguei sobre uma oração das formigas. E tem um irmão em Cristo aí, chamado Davi Lago, que escreveu um livro inteiro sobre as formigas. Um livro inteiro. O livro chama Formigas, a sociedade mais bem-sucedida da Terra. Porque ninguém consegue acabar com as formigas, não é verdade? A tua casa, você tenta de tudo para acabar com as formigas. Você não consegue acabar com as formigas de jeito nenhum. Elas nunca acabam, né? Então ele começou a olhar as formigas e começou a perceber várias coisas da organização delas, da dedicação delas, da obediência delas. Ele olhou na Bíblia, tem até aquele versículo, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Então assim, sempre a Bíblia fala sobre a preguiça, fala e compara com a formiga, porque você nunca viu uma formiga deitada tomando sol, Coca-Cola na praia, na beira da piscina, não é verdade? Elas estão sempre trabalhando, elas estão direto, sempre trabalhando, né? Então é isso. Eu penso que se nós fizermos essa oração, Deus, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, mostra o caminho que devo seguir. Eu entendo que se nós estivermos atentos ao Senhor, se nós estivermos conectados no Senhor, através de pequenas coisas, Deus vai falar com a gente. Deus vai falar com a gente, né? Só que assim, se você não está conectado, não tem como ele falar. Se você não está conectado, não tem como você entender aquilo que Deus quer falar para você. Então a gente precisa estar conectado, né? Você já viu uma transmissão de um culto, de uma reunião, de uma conversa que a conexão falha? Aí a pessoa... Isso não entende nada, né? Então quanto melhor é a nossa conexão, melhor é a transmissão de informações. Eu penso que dentro dessa súplica de Davi, a gente precisa manter uma boa conexão com Deus. Isso me faz lembrar daquele texto em João, onde Jesus fala sobre a videira. Jesus fala assim, olha, a videira, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos, né? E se vocês permanecerem conectados em mim, eu permanecerei em vocês e vocês darão o quê? Frutos, não é verdade?
Então, assim, como que a gente pode estar ouvindo a Deus ou seguindo o caminho de Deus? Se nós estivermos, se nós permanecermos conectados, arraigados, alicerçados na seiva do Senhor, né? Então, assim, o que acontece quando você corta um galho de uma árvore? Aquela seiva que passa pelo tronco, que vem da raiz, ela para de fluir em você. Então, toda vez que você se afasta de Deus, você perde a conexão, você perde o fluir da seiva de Deus na sua vida. Porque se você pegar uma fruta, uma árvore frutífera, pegar um galho de uma árvore que sempre dá fruta, cortar essa árvore e jogar no teu armário, ela não vai dar fruto. Porque você desconectou o galho do tronco principal, que é o Senhor Jesus, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, amém? Então o versículo 8, eu peço que a gente possa ter um cuidado especial com esse versículo 8, né? Ele faz essa oração: eu quero ouvir, Deus, o teu amor, mostra-me o teu caminho, né? Versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Versículo 11, ele diz: preserva a minha vida por causa da justiça, né? E aí ele vem com algumas palavras imprecatórias: ele livra dos meus inimigos e aniquila os meus inimigos, destrói meus adversários, né? É o imprecatório da oração de Davi, né? É aquilo que vem do âmago do ser da pessoa. Vamos lá, Salmo 144, né? O Salmo 144, então, acho que a gente vai tomar um tempinho maior só nesse 144. O tema do Salmo 144 é ações de graça pela proteção de Deus. Ações de graça pela proteção de Deus. Vamos ler o Salmo? Então ele diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, minha fortaleza, minha torre de proteção, meu libertador. Ele é meu escudo, ele é aquele em quem me refugio, ele subjuga a mim os povos. Então esse versículo 1 e 2 é o primeiro bloco do Salmo, que fala sobre a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus, né? Versículo 1 e 2 fala sobre a grandiosidade de Deus. Versículo 3 e 4 fala sobre a insignificância do homem. O homem é passageiro, né? Então ele diz assim: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele se interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegam. Então assim, aliás, eu li os 5, né? Mas o versículo 3 e 4 fala sobre essa insignificância do homem. O homem, a vida do homem é passageira, né? Então assim, a gente passa rápido, na verdade, né? Se você contar a eternidade, né? A nossa vida é um sopro. É muito rápido, né? Então, o que a gente tem aqui, a gente precisa aproveitar para se conectar com o Senhor, né? Então, assim, às vezes, sabe o que eu penso, pessoal? Às vezes eu acho assim, quando o salmista fala que a vida é curta, ou que a vida passa como um sopro, sabe o que eu fico pensando, pessoal? Quando a gente está vivendo bem, a coisa passa rápido, não é verdade? Toda vez que você vai para um hotel, você vai viajar, você vai fazer uma coisa gostosa, o tempo não acaba muito. Chega no último dia, você fala assim, mas já acabou? Poxa vida, né? Eu queria ficar mais, não é verdade? Ou seja, quando a vida é muito boa, quando nós estamos tendo momentos muito bons, quando a gente está aproveitando, quando está gostoso, quando está legal, passa rápido. Passa rápido. A gente fica até assim chateado, poxa vida, mas eu queria mais, né? E já acabou, né? Mas não, quando o negócio é pesaroso, é que nem aquele culto, né? Que a gente tá no culto, que a pregação tá ruim, o louvor tá ruim. Aí você fala assim, essa bagaça nunca acaba. Esse negócio nunca acaba. Né? Mas às vezes é verdade, né? Às vezes eu penso que
tem coisas na nossa vida que a gente quer que acabe logo. A minha filha, a Teté, ela tem uns encontros com as amigas dela que ela não gosta, ela acha chato, sabe? As meninas falam de coisas que ela não gosta ou que não é do agrado. Daí ela pede pra irmã mais velha, né? Fala assim, ô Yuyu, liga pro meu celular pra eu ter uma desculpa de desligar aquela reunião. Tá muito chato, é uma tortura, né? Então, assim, é interessante você entender que a vida é curta quando você consegue vivê-la bem. A vida é curta quando você tá tendo momentos preciosos com Deus. Né? Sabe aqueles retiros que você vai, que é maravilhoso estar naquele retiro, né? E aí você chega no teu último dia do retiro, mas pô, mas já acabou. Eu queria mais e já acabou, né? Então por quê? Porque o que é bom, a gente sente que vai rápido, né? E a vida do homem é um sopro. Ela acaba muito rápido, ela gira muito rápido, né? E quando a coisa é boa, parece que é mais dinâmico, né? Parece que o negócio anda muito rápido, né? Então, por isso que ele fala sobre a insignificância do homem. Do versículo 8, 5 a 8, então o salmista ele faz uma apresentação do poder de Deus. E ele fala: recordo-me dos tempos antigos e medito em todas as tuas obras. Considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te a responder-me, Senhor. Meu espírito se abate. Não se esconda de mim o teu rosto. Faz-me. Opa, eu tô lendo o salmo errado, pessoal. Tô lendo o salmo errado. 5 a 8 do versículo do 44. Estende, Senhor, os teus pés e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa inimigos. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas. Né? Então, assim, os comentários dizem que esse bloco de 5 a 8 é como se o salmista fizesse uma personificação de um super-herói, sabe? Quando o super-herói vem e lança raio com os dedos e faz os montes fumegar. Então, assim, de uma certa maneira, esse versículo 5 a 8, eles estão trabalhando essa questão de como que Deus é poderoso, como Deus é salvador, como Deus ele pode todas as coisas. E do versículo 9 ao 10, é o louvor da humanidade para com Deus. Então o versículo 9 diz assim: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para que dá vitória, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Né? Então assim, é o louvor que o salmista traz ao Senhor e que ele aponta uma adoração ao Senhor Deus. E termina então do versículo 11 a 15 com a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Então, o versículo 11: dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar o palácio. Os nossos celeiros serão cheios das mais variadas provisões, nossos rebanhos multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos, e o nosso gado dará suas crias, e não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Então o salmista ele trabalha esse bloco final com as bênçãos do Senhor, com a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, né? E quando eu entendo assim que a prosperidade do Senhor não é uma matemática lógica. Se você fizer tudo direitinho, você vai ganhar um presente no final do ano, porque Deus não é Papai Noel, na verdade. Então, assim, eu acho que você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Tem muita coisa que é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Mas, assim, eu entendo que Deus é um pedido
de que Deus possa prosperar sobre as nossas vidas. Mas eu queria que você voltasse para o versículo 2 comigo e a gente pudesse olhar algumas coisas importantes desse início desse salmo, né? Quando ele fala sobre a grandiosidade de Deus, ele fala que Deus é a minha rocha. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. E é importante, eu queria trazer isso para vocês, para a gente entender como olhar para Deus como uma rocha nas nossas vidas, né? Para isso, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E olhando para Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, a gente vai ver aquela famosa história da casa sobre a rocha. E aí diz o seguinte, Jesus saiu... Opa, estou em Marcos. Mateus capítulo 7, 24. Aí ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Né? Então, assim, eu queria trazer para vocês uma reflexão dessa ideia de que se Deus é a sua rocha, você precisa firmar os seus alicerces na rocha firme, que é o Senhor Jesus. E se você firmar os seus alicerces na areia, você tem uma grande probabilidade de sucumbir e de cair a sua casa, aquilo que você está construindo, né? Então, assim, eu só queria trazer para vocês a diferença da rocha e da areia. A rocha é uma verdade absoluta. A rocha é algo que é imutável, né? Você chuta a rocha, você pode até moldar o seu pé, mas a rocha continua rocha, na verdade. O seu pé se entorta, mas a rocha continua rocha, né? Então eu entendo que a rocha, ela tem esse sentido de algo que perdura, algo que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É algo que não vai mudar, é algo que não muda. Se a temperatura mudar, ela não muda. Se chove, ela é pedra, é rocha. Se faz sol, ela é rocha. Se bate vento, ela é rocha. Tudo é rocha, né? É as verdades absolutas de Deus, é você entender que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus, ele é o Pai perfeito, ele é o bom pastor, ele é o salvador do mundo, ele é a luz, ele é o sal, ele é... Então, sabe, essas verdades absolutas é que determinam, que fincam a nossa casa em algo que sustenta, em algo que é imutável. Agora olha para a areia, pessoal. Você chuta a areia, ela muda de forma. O vento bate na areia, a areia é levada pelo vento, né? Se chove, a areia está de um jeito. Se faz sol, a areia está de outro jeito, né? E aí eu entendo que a areia, na verdade, é o relativismo. A areia são as nossas emoções. As nossas emoções variam, não é verdade? Uma hora você está alegre, de repente você fica triste. De repente você fica bravo, né? Isso acontece muito aqui em casa, né? A gente tá brincando com as crianças, de repente a gente fica bravo, né? Porque elas fizeram uma coisa errada, né? Então, assim, as nossas emoções, elas variam. E eu digo para vocês, se vocês construírem a sua casa em cima das emoções, vocês não vão durar muito tempo. Por quê? Porque a nossa emoção é que nem uma montanha russa, não é verdade? Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal. E aí, se você depende das suas emoções, o que vai acontecer? Ah, hoje eu não quero ir na igreja, não. Hoje eu tô meio cansadinho, né? Aí você fala, poxa, né? E o compromisso, né? Que você tem, né? Então, assim, eu penso, sabe, que é importante a gente sempre olhar para Deus como a nossa rocha, né? É fazer como o Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, né? Ele é a minha rocha. Então é importante a gente fincar a nossa vida, alicerçar a nossa vida, em arraigar
a nossa vida onde? Na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Amém? A gente possa ter isso. E aí o versículo, ainda no versículo 2, é interessante que o salmista, ele diz assim, bendito é o Senhor e a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Agora eu fico pensando, você já parou para pensar o que significa treinar minhas mãos para a guerra, né? É aprender a lutar karatê, né? Será que Deus quer ensinar a gente a lutar karatê? Não, eu entendo o seguinte, abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segundo livro de Timóteo, segunda carta aos Timóteo, versículo 2,15. 2 Timóteo 2,15. A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade é mais ou menos isso que a gente está olhando no Salmo 144. Deus, o Deus que treina as minhas mãos para a guerra. As mãos vêm de manusear. Manusear é mexer com a mão, não é verdade? E aí eu entendo, eu quero remeter aqui a 2 Timóteo 15, 2,15, para que a gente possa entender o quê? Que manejar bem, manusear bem, treinar para a guerra, significa o quê? Manejar bem a palavra da verdade. E hoje, né, que a gente está estudando a palavra e que a gente está podendo ter esse tempo precioso de anotar algumas coisas, anotar referências, né? Olha só que interessante, ontem a gente estudou o Salmo 139, né? Aí à noite eu tinha que dar um estudo para os jovens de Goiânia. Olha que maluco, né? Essa pandemia é maluca, né? Você pode estar em Goiânia num dia, em Brasília no outro, em Manaus no outro. Qualquer hora você pode estar em qualquer lugar. E ontem eu estava dando um estudo para os jovens sobre de Goiânia e eu trouxe o Salmo 139, porque eu tinha acabado de estudar ele de manhã com vocês, não é verdade? Então, o que acontece? Eu treinei o Salmo 139, passei o Salmo 139 para vocês. Quando eu fui dar um estudo à noite, usei esse treinamento que eu fiz para passar para os outros jovens. Então, pessoal, tudo aquilo que vocês estão recebendo aqui nessas devocionais, elas têm como objetivo de você passar para frente. Não é para você engordar com as coisas boas que você recebe aqui, não. É para você pegar isso aqui, você está sendo treinado para viver a palavra, você está sendo treinado para praticar a palavra e para passar essa palavra para outras pessoas. Entenda que isso é um treinamento. O que você está tendo aqui às 10 da manhã, nesses dias, é treinamento. Você está sendo treinado. Você está sendo treinada para quê? Para manusear bem a palavra de Deus. Para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas. É você encontrar com uma pessoa desanimada e falar, olha só o que eu li hoje no Salmo 142, o clamor em meio ao grande perigo. Você entende, pessoal, que é importante você entender que o que a gente está fazendo aqui é um treinamento. E eu não quero deixar vocês com medo não, tá, pessoal? Não quero deixar vocês com medo não. Mas eu penso assim, sabe? Quando Deus dá um treinamento desse, é porque alguma coisa na frente vai vir que a gente vai precisar dele. Você entende? Nenhum atleta treina se não tem um campeonato lá na frente, você entendeu? Quando tem um campeonato lá na frente, aí os caras começam a treinar. E eles se desgastam, eles investem tempo, e eles gastam energia, e eles estudam, e eles se preparam. Para quê? Por causa do campeonato. Agora nós estamos fazendo um treinamento intenso, já faz quase 4 meses que a gente está fazendo um treinamento na Palavra de Deus, acompanhando estudos. A gente veio lá de Josué, nós já estamos terminando os Salmos, entrando em Provérbios. E assim, o objetivo talvez é chegar até Apocalipse esse ano, amém, irmãos? Vamos chegar em Apocalipse hoje, esse ano? Vamos chegar? E chegar, e você entende, pessoal,
que esse treinamento não é por acaso. Esse treinamento não é por acaso. Eu creio que tem um campeonato lá na frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem uma batalha lá na frente que a gente vai ter que enfrentar. É por isso que Deus está treinando a gente, né? Então, concentre-se no treinamento, dedique-se no treinamento. Porque se você treinar com preguiça, quando chegar o dia que você precisar manusear bem a palavra de Deus, você não vai conseguir. Então, por isso, eu entendo, né? O treinamento é importante. Ninguém gosta de treinar, a gente gosta só de competir, né? A gente só gosta da hora de aparecer, agora de fazer o negócio. Mas se você treinou bem, você vai ter resultados bons lá na frente, né? Então, eu queria incentivar vocês a continuarem estudando a palavra de Deus, investindo diariamente na palavra de Deus, porque esse investimento é a nossa conexão com a videira verdadeira, e quando nós estamos conectados com a videira verdadeira, a mesma seiva da videira verdadeira corre nas nossas veias, o Espírito Santo de Deus continua fluindo em nós, e nós continuamos frutificar para a glória do Senhor Deus, né? Então que a gente possa ter esse coração de persistência, de manter o nosso treinamento firme, de continuar perseverando nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, para que a gente possa ser bem treinado para o dia da batalha. Amém? Muito bem, pessoal. Alguém tem algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém que acha que eu esqueci alguma coisa? Assim, pode comentar, pode acrescentar, perguntar dúvidas. Não? Já acabou? Como é que é? Calma aí, Maria Helena. Passou muito. Passou muito rápido, né? Já acabou? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Quer que eu dou outro estudo? Quer que eu dou outro estudo? É, porque só tinha três capítulos, né? Eu até fiquei olhando, eu olhei, eu acho que eu olhei mais de 10 vezes. Será que é só 3 capítulos mesmo? Será que é? E é assim, hoje, amanhã e depois de amanhã são só 3 capítulos e a gente acaba o livro de Salmos, né? Fala, Camila. Ixi, Pastor, é que acabou antes de 11. acabou antes de 11h30, né? Pessoal, vocês vão preparar o almoço antes hoje. Eu também não vou ficar enrolando, né, pessoal? Eu também não vou ficar falando só pra falar, só pra dar 11h30. Então acabou, né? Eu- Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Tá bom, pessoal. Então vocês vão preparar o almoço mais cedo hoje, tá bom? Desculpa, até eu tava estranhando. Poxa, acabou tão rápido, né? A gente fez 1h30 de estudo. Também não vou Almoço caprichado. almoço vai ser caprichado hoje. Tá E bom. amanhã tem Santa Ceia, né, pastor? E amanhã tem Santa Ceia, hein, pessoal? Preparem o material. Vou mandar a mensagem na igreja hoje no WhatsApp para todo mundo se preparar para a Santa Ceia amanhã, tá bom? Então vamos preparar a Santa Ceia que amanhã é dia de Santa Ceia. Muito bom, muito bem lembrado, tá bom? Vamos orar então. Pastor, segunda-feira só tem 2 capítulos. Segunda-feira só tem 2 capítulos. É, Ai, que bom. É um descanso para as nossas almas. Vocês não querem descansar, né? Vocês querem mais, né? mais de domingo e segunda. Ai, ai. Não, se eu fizer de domingo, aí você vai falar assim: ah, não vou ler domingo para ler tudo na segunda. Não, então deixa assim. É só 2 capítulos na segunda. Porque também, pessoal, a hora que a gente entrar em Provérbios, pessoal, vocês não fazem ideia. A hora que a gente entrar em Provérbio, é tanta sabedoria, é tanta filosofia, que assim, você vai ficar com a cabeça cheia de coisa em Provérbios, porque Provérbios é muito denso, pessoal, é muito denso.
vai ter que fazer conexões com a Bíblia inteira. É um negócio maluco, né? Então, assim, vamos descansar nosso coração para chegar em Provérbios, tá bom? Vamos devagar e aí, tá bom? Vamos orar então? E vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse povo que está sedento da tua palavra, que está com vontade de conhecer mais de ti. E eu oro, Deus, para que, assim como a tua palavra nos diz hoje, que nós possamos treinar bem, treinar a tua palavra, treinar, guardar esses versículos e transformar esses versículos em algo prático nas nossas vidas e ser guiados por ti, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que é tão rica e que nos alimenta todos os dias, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui que está participando, que está ouvindo essa devocional, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, que possamos ser guiados por ti e para ti, Senhor. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo sábado e a gente se vê amanhã na igreja com a Santa Ceia, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo para todos.